Eu saúdo a igreja mais uma vez na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Estamos na presença de um Deus vivo, fiel e soberano. E eu glorifico o nome do Senhor pela oportunidade de estarmos na casa do Senhor, na casa de oração, para aprendermos, para entendermos e para sairmos daqui revestidos da Tua glória, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Deus é bom, tem cuidado de nós, e nós só temos a agradecer pelos Seus atos. Nós não temos a agradecer com o Teu investimento em nossas vidas. Estamos aqui para aprender essa noite o poder grandioso, as lições grandiosas, o querer grandioso de Deus em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Deus me deu uma palavra extremamente conhecida, mas é uma palavra que nos ensina tanto, é uma palavra que nos enche tanto, nos agracia tanto, e eu quero compartilhar com os irmãos em nome de Jesus. Amém? Livro de 1 Samuel capítulo 1. 1 Samuel capítulo 1 fala a história de uma família liderada por Eucana, e ele tem uma história das suas duas mulheres, ao qual nós vamos aprender um pouquinho da parte de Deus. Uma das suas mulheres era chamada Penina, e a outra da sua mulher era chamada Ana. E nós vamos entender o poder da oração nessa noite. Amém. Em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. 1 Samuel capítulo 1, versículo 1 em diante. Diz a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf Efrateu. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ófnis e Finéias, os filhos de Eli, os dois filhos de Eli. E sucedeu que, no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porção do sacrifício a Penina, a sua esposa, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava-lhe uma parte excelente, porque ele amava Ana. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. Quando subia à casa do Senhor, assim a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? E por que estás mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, pois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa caldeira, junto a um pilar no templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se tu benignamente atentares para as aflições da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres a um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho.
Porém Ana respondeu e disse: Não, Senhor meu, eu não sou uma mulher atribulada, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pedistes. E disse ela: Ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi do seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e vieram à sua casa em Ramá. Eucana conheceu a Ana e a sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: Tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem Eucana, com toda a sua casa, a sacrificar ao Senhor anualmente e a cumprir o seu voto. Porém Ana não subiu, mas disse ao seu marido: Quando o menino for desmamado, então eu o levarei para o apresentar, para que apareça perante o Senhor e ali fique para sempre. E Eucana, seu marido, lhe disse: Faze o que for bem e te parecer, faze o bem que te parecer aos teus olhos. Fica até que o desmames. Tão somente confirme no Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite a seu filho até que o desmamou. E havendo-o desmamado, o levou consigo com 3 bezerros e uma efa de farinha e um odre de vinho, e o trouxe à casa do Senhor a Siló. E era um menino ainda muito criança. E degolaram o bezerro, e assim trouxeram o menino a Eli. E disse ela: Ah, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor, porque por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido, pelo que também o Senhor eu a entregarei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido. E ele adorou Eli ao Senhor. Ali ao Senhor. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, engrandecido é o nome de Jesus. Nós temos uma lição maravilhosa. Nós temos ali uma família que tinha temor ao Senhor, que tinha princípios ao Senhor, que tinha valores ao Senhor. Eucana era o líder daquela família, o esposo, o sacerdote daquela família. E a Bíblia fala que eles viviam uma poligamia. Era aceitável naquela época o homem ter 2 mulheres, ter 2 esposas. E ele, em sua adoração ao Senhor, em seu voto, em sua devoção ao Senhor, todos os anos subia da cidade de Ramá à cidade de Siló para oferecer ali holocaustos e sacrifícios para honrar e glorificar o nome do Senhor Deus. Irmãos, nós estamos falando de valores em uma época que não tinha mais valores. Nós estamos falando de uma família que honrava ao Senhor numa época em que as pessoas já tinham se esquecido do Senhor. Estava no tempo dos juízes, não tinha ali reis, não tinha ali as gerações passadas, já não estavam falando os poderes, os feitos, as obras, o querer de Deus sobre o povo de Israel. Tinha aquela nação, aquela geração atual já esquecido das obras do Senhor. O coração, a fé, as atitudes, as adorações não estavam mais focadas no Senhor. Aquele povo vivia de uma forma dissoluta, adorando a outros deuses e vivendo os erros e pecados atribulados da sua vida. Mas repara que mesmo em tempos maus, aquela família tinha o hábito de honrar o nome do Senhor.
Eles tinham uma rotina aprovada pelo Senhor. Eucana, marido, ele tinha esse hábito e as mulheres lhe obedeciam. Penina e Ana. Penina era uma das mulheres que tinha lhe dado o prazer de ter filhos. A Bíblia nos ensina que ela teve 10 filhos, ano após ano. Eucana subia até o sacerdócio, até Siló, para na frente dos sacerdotes oferecer sacrifícios de louvores, e todas as vezes que tinha essas ações de glorificar o nome do Senhor, as ações eram justamente pelos filhos e pelas dádivas que ele recebia. E Penina se sentia especial, porque ela era a única que concebia, ela era a única que dava filhos, era a única que trazia alegria. Naquela época, a mulher, ela era valorizada por dar filhos. Ela era tida como uma mulher excelente ao ser uma mulher com numerosos filhos. Aquilo era o sonho de qualquer família. O crescer e multiplicar-vos era tido como bênção da parte do Senhor. E de contramão também existia o oposto. Eucana também tinha uma das esposas chamada Ana, e aquela, a Bíblia diz que foi o próprio Deus que fechou sua mátria. O próprio Deus que lhe causou a esterilidade. O próprio Deus que fez ela se tornar uma mulher estéril. Não foi outra coisa, não foi ação do inimigo, não foi algum acidente, não foi nada que aconteceu, não foi, simplesmente foi o próprio Deus quem decidiu fechar o útero daquela mulher. Aquela mulher se tornou estéril porque Deus assim o quis. E muitas das vezes nós não entendemos porque uma mulher que tinha uma vida de oração, uma mulher que tinha uma vida de devoção ao Senhor, e que o prazer único da vida dela seria dar filhos, por que não foi uma casualidade, mas foi o querer de Deus? Deus fechou o útero daquela mulher, deixou aquela mulher com a mátria encerrada. Isso não foi só uma perturbação dentro dos sentimentos de Ana, mas isso também perante a sociedade do povo de Israel na época era tido como uma mulher maldita, ou uma mulher pecadora, ou uma mulher que arrastava sobre si maldições. Ela não tinha paz perante os olhos das pessoas. Quem? Ana, aquela estéril. Então todo mundo já acarretava que ela era uma mulher pecadora, que ela estava pagando por maldições. Então ela se sentia sem refúgio, sem apoio perante a sociedade. Dentro da casa dela, ela não tinha apoio, porque a sua competidora, a mulher do seu marido, era a principal obra de irritar, era a principal obra de ofender, era a principal obra de magoar Ana com as suas palavras. As nossas maiores competidoras geralmente estão dentro de casa. A Bíblia fala que os nossos maiores inimigos geralmente são os da casa. Imagina a situação: você dividir a tua casa com o teu esposo que ama, ele te ama de uma forma excelente, mas ao mesmo tempo, dentro do próprio lar, tem uma outra mulher que lhe dá filhos, e ela ganha os méritos, ela ganha as honrarias, ela ganha a aprovação do esposo, a aprovação da sociedade, a aprovação de Deus. Na cabeça de Ana, ela tinha uma competidora que ela não era à altura. Ela tinha uma competidora que realizava os sonhos do marido. Aquilo lhe causava angústia na alma. Aquilo lhe causava angústia dentro do ser. Perante a sociedade, ela era maldita. Dentro da casa, a competidora, a que recebia as honrarias, zombava dela, tirava sarro da cara dela, irritava ela. Eu imagino, todo ano vinha uma gestação, a barriga crescia. Perdão, quantas zombarias não surgia? Quantas piadinhas não surgia? Ó, mais um filho para o meu esposo amado. Olha, mais um rebento para ele tomar nos braços. Olha, mais uma alegria para ele passear com ele. Olha, mais um filho homem para herdar. Mais um filho homem para lhe alegrar. Quantas palavras surgiam que ofendia, magoava, irritava, entristecia o coração de Ana. Numa época em que não havia leis, numa época que não havia mais adorações, Deus estava levantando juízes para governar, administrar, guiar aquele povo. O projeto de Ana aos olhos de Deus era um projeto grandíssimo, e muitas das vezes nós não queremos pagar o preço, mas a recompensa da parte de Deus maior obra do
querer, da vontade, da ação de Deus em nossas vidas, pode ter certeza que tem recompensa grande. Mas quando não entendemos, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos se tornam confusos. E Ana, ela não tinha um apoio nem dentro da própria casa dela. Repara que a Bíblia fala que todas as vezes que eles subiam de Ramá para Siló para oferecer todos os anos o sacrifício, Penina zombava, humilhava, irritava, entristecia Ana, a ponto de Ana chorar, a ponto de Ana se entristecer e nem querer comer, não comia. Dentro do próprio lar dela, ela não tinha o apoio nem do marido, por mais que o marido a amasse. O marido mostrava dedicação nos sacrifícios, nas ofertas que eram oferecidas ao Senhor, no sacerdócio. A Bíblia fala que ele dividia depois o alimento do holocausto com a esposa Penina e com os seus filhos e com suas filhas. Mas a Ana, ele dava aquela porção dobrada, porque ele queria agradar ela, ele queria alegrar o coração dela, ele queria mostrar o quanto ela era especial para ele, o quanto ele a amava. Mas o íntimo do coração dela não sentia favorável, a ponto, se nós observarmos o versículo, louvado seja Deus, o versículo 8 da leitura, diz assim, eu imagino que num dos momentos que ele estava lá oferecendo os seus sacrifícios, oferecendo ali a sua adoração ao Senhor, e houve a implicação, houve a irritabilidade da sua principal competidora Penina. Ela se entristeceu tanto que o semblante dela decaiu, e Eucana, seu marido, no versículo 8 diz para ela: mas mulher, por que você chora tanto? Por que você não come? Olha só, por que o teu coração está tão mal? Não sou eu melhor para você do que 10 filhos? O que você entende aqui? Que Ana, ela não tinha só uma competidora, ela também não tinha compreensão e o apoio do marido em oração. Ela começou a clamar e a honrar o nome do Senhor, a suplicar, a derramar-se em lágrimas perante o Senhor. A Bíblia fala que ela orava e chorava em abundância, e ela não tinha compreensão nem o apoio do marido. O marido poderia entender a posição dela, a estrutura de vida dela, os sentimentos dela, e falar: olha, eu te amo muito, e eu sei que você não pode me dar filhos porque você é estéril. Mas nós cremos num Deus poderoso do passado, que é o Deus do nosso povo, que abriu a madre de Sara, mulher de Abraão, que abriu também de Rebeca, mulher de Isaac. Esse mesmo Deus poderoso pode abrir a sua madre, pode lhe fazer fértil novamente. Eu vou lhe ajudar em oração. Vamos fazer uma campanha junto, vamos fazer um voto ao Senhor junto, vamos dobrar o joelho junto. Eu estou aqui porque eu te amo e os meus sentimentos me importam. Vamos clamar ao Senhor poderoso junto. Era essa a atitude de Eucana. Mas não, ele não entendia a situação. Eu imagino que a situação era tão desfavorável que o que nós lemos no versículo 8 poderia ter sido interpretado de uma conversa diferente. Ô mulher, para de chorar. Ô mulher, tu tá olhando para você, eu vejo você chorando. Não aguento mais ver sua cara feia. Olha, você é estéril, fazer o quê? Eu amo você mesmo assim. Olha, se Deus fechou sua madre, se Deus te fez estéril, atenda por isso mesmo. Já se sinta, não vai mudar. Acabou, para esse coração ferido, magoado, tecido, não aguento mais. Talvez tenha sido essa a expressão. Nós lemos no versículo 8, mas os sentimentos dela estavam realmente machucados, feridos. Ela queria mudança e ela acreditava nesse Deus poderoso. Tem pessoa que está acreditando ainda, o sobrenatural está acontecendo ainda, o impossível está acontecendo ainda. Tem pessoas de fé ainda, e tem pessoas que ainda têm esse relacionamento em oração, em confiança da oração perante o Senhor Deus Todo-Poderoso. A Bíblia fala que nesse momento do sacrifício, nesse momento da oferta, lá em Siló, ela começa a dobrar os joelhos e conversar com o Senhor de uma forma diferente. Ela viu aquela situação e o coração dela realmente desdobrou. A amargura da alma, as dores da alma, ela realmente sentiu que a situação não era favorável.
Ela falou assim: não, eu não vou aguentar mais. Anos após anos estão se passando e eu não estou vivendo a minha vida, não conseguindo levar felicidade para o meu marido e não estou conseguindo ser feliz. Só Deus pode mudar. E ela decide fazer um voto em oração perante o Senhor. Aleluia, meu Deus. Repara que ela decidiu fazer um voto para chamar a atenção do Senhor. E esse voto foi feito lá em Siló, no templo sacerdotal. Eu imagino a oração, o quebrantamento, a abertura do coração perante Deus nessa oração. As palavras foram palavras insistentes ao Senhor, foram palavras que realmente comoveram o coração do Senhor. Os olhos de Deus estavam em cima daquela mulher, estavam atentos à oração daquela mulher, como está atento ao poder da oração de muitos dos seus fiéis nos dias atuais. Ainda tem pessoas, ainda tem mães, ainda tem pais que oram pelos seus filhos, que clamam pelos seus filhos, que intercedem pelos seus filhos. Ainda existem filhos que oram pelos seus pais, que oram pela sua mãe, que oram pelo seu pai. Existem homens e mulheres fiéis que depositam ainda a sua confiança na oração, que acreditam que Deus tem poder de realizar, acreditam que o sobrenatural pertence a Deus. O papel dele é clamar a verdade do poder, do amor e da graça do Senhor em oração. A Bíblia fala que Eli, o pai de Ófnis e Finéias, homem já maduro, já velho, já gordo, sentado na frente do templo, observa ela orando, ela abrindo o coração ao Senhor: ó Senhor, se tu achares graça da minha vida aos teus olhos, se tu se lembrares de mim, se tu puder me entregar um filho, olha só, aleluia. Se tu puderes me fazer mãe, se puderes mudar, arrancar essas dores, essas amarguras, essas tristezas do meu coração e dar um motivo para me ser feliz pelo resto da vida. Se tu me deres um filho, eu lhe faço um voto hoje, olha, se o Senhor me der um filho, eu o trarei para lhe servir pelo resto da vida. Eita glória! Esse relacionamento era tão sério que, se nós pegarmos o versículo 11, olha o versículo 11, olha a oração dessa mulher, olha a ação daquela mulher. E versículo 11: e votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente, olha só, se pela bondade, o amor, pela ação generosa do Senhor, atentares às aflições da sua serva, e te lembrares da tua serva, lembrares, e me concederes e me deres um filho. Ela não pediu muitos filhos. Penina tinha 10 filhos, ela pediu um filho. Ela não queria competir com Penina, ela não queria tacar na cara de Penina, ela não queria ter um monte de filho para superar o número de filhos de Penina. Ela só queria estar completa perante Deus, ela só queria se sentir bem perante o Senhor, ela só queria se sentir completa como mulher, ela só queria levar alegria para o esposo, ela só queria ser bem vista perante a sociedade, ela só queria realmente sentir a glória do Senhor em ser mãe. Se me deres um filho, Senhor, eu darei todos os dias da vida dele ao Senhor. Todos os dias da vida dele, ele vai servir ao Senhor. Todos os dias da vida dele, ele vai estar na tua presença. Todos os dias da vida dele, ele vai ser o teu filho. Olha só, o projeto dela era entregar ele para ser cuidado e criado como um sacerdote, como um homem respeitado por Deus, ou respeitado pela sociedade, respeitado pelo povo de Israel. E o voto que ela fez ainda ela expressa: e sobre a sua cabeça não passará navalha. Quando nós lembramos desse não passará navalha, era o voto dos nazireus. Um nazireu era um homem diferente, ele não habitava em qualquer ambiente, ele se santificava de uma forma diferente dos outros homens. Ele não entrava num local onde houvesse um morto, ele não participava de velório, a cabeça dele não ia navalha, na barba dele não ia navalha. Ele era um homem que andava de uma forma diferente, a santificação era diferente, a vida dele era focada 100% em servir ao Senhor. Eita Deus! Ela faz esse voto, ela está insistentemente orando. Olha só o versículo 12. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante
oração. Aleluia. Ela não teve promessa do Senhor. Ela não levantou um profeta, um vaso, um homem de Deus, uma mulher de Deus, não veio falando línguas estranhas, não pôs a mão na cabeça dela e falou assim: eis aqui o Senhor teu Deus. Não houve nada disso. Ela simplesmente creu no Senhor Jesus. Ela creu no poder de Deus. Ela pediu sabendo que Deus ouvia as orações dela. Ela acreditava que o Senhor estava presente. Ela pediu crendo e depois houve a resposta. Ela não recebeu a promessa para depois ela crer. Ela creu para depois ter a promessa. Aleluia. Obrigado, meu Deus. A mulher, quando persevera em oração, a mulher, quando ela é insistente na oração, a mulher, quando ela insiste em pedir, em clamar, em bater na porta, Deus mora, abre a porta. O projeto do céu se realiza sobre a vida da pessoa. Aleluia. O homem e a mulher, quando decide ser fiel, Deus honra a história daquele homem, honra a história daquela mulher. A oração pode ir muito em seus efeitos. Há poder na oração, não pela ação do homem, mas pela ação de Deus de honrar a fé do homem, honrar a fé da mulher. É assim, Jesus. A Bíblia fala que Eli, aquele profeta velho, gordo, já olha aquela mulher ajoelhada, amargurada, falando e babuceando, só os lábios mexiam, não ouvia a voz da boca, mas o coração dela íntegro, quebrantado, sincero, verdadeiro na presença de Deus, estava insistentemente orando, permanentemente na presença do Senhor em oração. Ela estava com o coração aberto, relacionando-se em oração com Deus. Ele sem discernimento. Quantos pastores sem discernimento? Ela não tinha apoio da sociedade, ela não tinha apoio da sua rival, da mulher, do seu marido. Ela não tinha apoio do seu marido. E ela também não tinha apoio do pastor na época. Meu Deus. Ela também não teve apoio. Imagina um pastor olhar uma pessoa orando e interpreta de forma errada. Oh, para de beber, minha filha, está embriagada de novo. Jesus. Sua bêbada. Misericórdia. Ele olha para ela, ele só vê a movimentação dos lábios. E ele não entende que ela está se derramando ao Senhor. E ele a repreende. Ô mulher, até quando vai ficar essa embriaguez? Até quando vai ficar esses vícios? Até quando vai se envolver com o álcool? Ela canta e responde: ó Senhor meu, não me tenhas como filha de Belial. Sabe quem era a filha de Belial? Prostitutas. Não me tenha como uma mulher vadia, como uma mulher prostituta. Em algumas interpretações bíblicas, se eu não me engano, na interpretação King James fala que a mulher, ela fala assim: não, oh, Senhor, não me tenha como uma vadia. Olha que palavra pesada. Meu Deus. Eu não ponho bebida forte, nem vinho, nem bebida alguma nos meus lábios, nada alcoólico nos meus lábios. Eu estou aqui me derramando na presença do Senhor. Eu estou aqui me desdobrando na presença do Senhor. Eu estou aqui com o coração quebrantado, clamando o socorro do Senhor. A minha alma está amargurada, o meu ser está angustiado. Eu estou vivendo aflições por anos, ano após ano. Eu estou passando por todas as dificuldades. Ano após ano eu estou sendo magoada, entristecida, apontada. Ano após ano eu não aguento mais viver essa aflição. Eu estou aqui pedindo socorro ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu estou aqui pedindo que a ação poderosa de Deus ela haja sobre a minha vida. Médico não pode dar jeito, a sociedade não pode dar jeito, o meu marido não pode dar jeito, a mulher do meu marido não pode dar jeito, o Senhor como sacerdote não pode dar jeito. O único que pode dar jeito, o único que me entende, compreende, entende os meus sentimentos, me vê no íntimo do meu coração, é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele realizou milagres no passado, Ele pode realizar milagres na minha vida hoje. Ele não muda, o poder dele não muda, a exaltação do nome dele não muda. Ele continua sendo o meu Deus, dando ou não dando. Se o Senhor achar graça perante os olhos dele em minha vida. Ela estava clamando por fé. Ele olha, reavalia suas palavras, analisa o que expressou, a sua falta de prudência, o ato de entender ou julgar de uma forma que o coração dele achava que era certo. A dedução lógica mostrava ali que ele já tinha perdido a intimidade com Deus, que já era um profeta que estava, um sacerdote que estava afastado de Deus.
De nós pegarmos ali a história de Ófnis e Finéias, os dois filhos do sacerdote ali, eles já viviam uma vida de pecado, viviam uma vida de prostituição com mulheres, vivia comendo das gorduras e comendo dos sacrifícios dos outros. Já não havia mais respeito, não havia mais devoção, não havia mais valores sobre a vida dos dois filhos, e o sacerdote ali já não tinha mais comando nem controle. Perdeu-se o comando e o controle da vida como pai, da vida como sacerdote, da vida dos dois filhos. Estava destruído o relacionamento dele com Deus. Ele olhou aquela ação, aquela oração, a fé daquela mulher, ele deve ter revisto os seus conceitos. E aí entrou uma palavra do íntimo do coração dele. E Deus honrou a palavra. Ó mulher, vai em paz. Vai em paz. E que o Deus dos céus conceda a sua petição. Aquela palavra entrou no coração daquela mulher. Ela poderia ter se revoltado, me chamando de bêbada, de vadia, me chamando de filho de Belial. Não quero mais conversa com esse homem, não. Que sacerdote, que pastor é esse? Mas ela não levou aquilo aí ao pé da letra. A fé dela, a oração dela, a intercessão, o pedido, o coração dela estava focado nas poderosas mãos de Deus. Quando ele a repreendeu, ela não levou em consideração e nem retrucou. Mas quando ele a abençoou, ela tomou aquela ação de bênção por fé. Ela aceitou aquela bênção por fé. O que era mal, ela dispensou, deletou. O que era bom, ela armazenou. Essa é a história de uma mulher sábia. Essa é a história de uma mulher que tem vida com Deus. Essa é uma história de uma mulher que persevera em oração. Quantas vezes você perde a sua bênção? Quantas vezes a destruição chega no seu lar? Quantas vezes a derrota acontece? Quantas vezes tudo que está no comando desanda? Quantas vezes você se torna vazia? Porque está dando muito mais crédito às pessoas do que ao poder da oração, da intimidade que você tem com Deus. Eita Deus, é forte. Quando ele falou, receba paz, vai em paz, aquela palavra aí gerou no coração dela a aceitação. E ele explicou com toda a autoridade de sacerdote, porque naquela hora a virtude deve ter saído da boca dele. A virtude dos céus deve ter saído da boca dele. Aquela palavra que ele falou entrou no coração daquela mulher. Ele firmou o pé na fé, na graça, no poder de Deus. Que o Deus do céu conceda a sua petição. Aquela mulher levantou, não estava comendo, foi comer, estava entristecida, acabou a tristeza do seu semblante. Aquela mulher se encheu de fé. Dessa vez ela entendeu: o Senhor vai agir ao meu favor. Ele ouviu a minha oração, ele atentou ao meu clamor, ele recolheu as minhas lágrimas. Ele está ano após ano acompanhando o meu sofrimento, mas chegou o momento da vitória. Ele vai agir em meu favor. Ela acreditou na palavra do sacerdote. Meu Deus, muito obrigada. Ela fez um voto a Deus. Ela pediu um filho, ela ia o tratar como nazireu, e mesmo tratando ele como nazireu, ela daria ele ao Senhor. E o voto que ela fez não é daria ao Senhor por um ano. Eu vou deixar ele aqui 4 anos fazendo um curso de teologia, depois eu volto para pegar. Não. Ela deu ao Senhor, porque na cabeça dela, maior e mais valorizado, mais poderoso, mais excelente na vida dela não era o filho, mas era o Senhor. E ela deu para um Senhor por toda a sua vida, para sempre. Ela recebeu a satisfação e o prazer de ser mãe. Ela recebeu a satisfação e o prazer do Senhor ter ouvido a sua oração. E ela entregou a Ele, ao Senhor. Glória a Deus. Ela botou o coração dela. Foi na ação de Deus. A Bíblia fala que ela recebeu a promessa em Siló. E a fé, a promessa, enxertou no coração dela lá em Siló. Mas em Ramá, na casa dela, Deus concretizou a bênção. Ela recebe a promessa, a profecia na igreja. E é dentro da casa dela que o milagre acontece. Ela recebe a palavra profética do homem de Deus na igreja. Mas é dentro da casa dela que o milagre acontece. É dentro da tua casa que recebe o milagre. É dentro da tua casa que acontece o milagre. A vitória vem lá de dentro. Porque todos os principais inimigos que tentam ver essa destruição estão dentro da casa. Deus ia te dar milagre. Era lá em Ramá, lá na tua intimidade, na tua casa.
A Bíblia fala que eles acordaram de madrugada, honraram e adoraram o Senhor, e depois foram para sua casa. E lá em Ramá, na sua casa, Eucana conhece, tem relações com a sua mulher, com Ana, a qual ele amava de paixão. E a Bíblia fala que Deus se lembrou. Deus tem um momento certo para agir na sua oração. Deus tem um momento certo para honrar a tua oração. Deus tem um momento certo para entrar com provisão na tua oração. Ele lembrou-se de Ana e ela engravidou. Eu imagino a alegria dela, a barriguinha crescendo. Quantos carinhos, quantos beijos, quantas promessas, quantos sonhos, quanto amor surgiu. Eu imagino o olhar de menina da invejosa. Vai ter um, eu tenho 10. Eu imagino a rivalidade deve ter continuado. Mas Ana não estava focada em competição. Sabe o que Ana estava focada? Em agradecer ao nome do Senhor. Se nós pegarmos aqui, olha só, louvado ao nome de Jesus. Se nós pegarmos a oração de Ana, ou o cântico de Ana no capítulo 2, olha o que diz o versículo 1. Então orou Ana e disse, ela já estava grávida, Deus já tinha lhe dado o filho, ela já estava esperando o desmamar do filho. E sabe o que ela prometeu? Ela exaltou o nome do Senhor. Ela prometeu lhe dar o filho, e o ato dela dar o filho, ela encheu o coração e não colocou o filho como um ídolo, mas colocou o filho como recompensa de oração. E a oração dela mostrava quem era o principal da vida dela, ou a bênção ou o abençoador. A oração dela mostra. Então orou Ana e disse, o meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porque me alegrou a tua salvação. Aleluia, meu Deus. A alegria dela não estava em receber somente a criança. A alegria dela estava no Senhor. Os lábios dela estavam honrando ao Senhor. Obrigado, meu Pai. Sabe que muitas das vezes as pessoas idolatram até os filhos. Idolatram até os filhos. Quer um exemplo? Abraão esperou até 100 anos de idade, aguardando a promessa, e Deus lhe concedeu o filho. O filho, depois que nasceu, Abraão ficou 25 anos sem fazer um holocausto ao Senhor. Quando Isaac tinha 25 anos, Deus olhou para o Senhor, meu filho. 25 anos passou, esqueceu de fazer as ofertas, sacrifício para mim. Faz o seguinte, eu quero Isaac como holocausto. Meu Deus. Vai sacrificar, vai matar ele para mim. Sobe lá no monte, vai lá. Às vezes, irmãos, Deus tem ciúme de você. Aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Quantas pessoas estão colocando os filhos acima de Deus? Meu Deus. Ah, meu filho é excelente, minha filha é excelente. Meu filho não peca, meu filho é uma benção. Ele prega, ele canta, ele ora, ele tem unção, ele faz. Coloca o nome da pessoa acima de Deus. Meu Deus. Ana não tinha isso. Ana pediu só um filho. Deus atentou para o filho, e ela orou e agradou e glorificou e bendisse o nome do Senhor pela salvação que ela tinha. Não era pelos bens, não era pelo benefício. A mãe e o pai têm que entender que os filhos não são deles, os filhos são de Deus. Aleluia. A Bíblia fala que quando Eucana subiu novamente outro ano para oferecer sacrifício e oferta ao Senhor, levou Penina, os seus filhos, e foi levar ela e Samuelzinho nascido. Ela fala, não, você pode ir. Quando ele desmamar, eu vou levar, já deixa o definitivo lá. Eita. Ele vai servir ao Senhor, vai estar na presença do Senhor. É o profeta, o sacerdote que vai cuidar dele a partir de agora. Eu dei ele para o Senhor. 3 anos se passaram. Naquela época, o desmamar da criança gerava em torno de 3 anos. Ela ficou 3 anos sem ir, porque ele ia ano após ano. E quando ela subiu, ela levou o sacrifício de 3 bezerros, uma éfa de farinha, vinho, odre de vinho. Ela fez lá uma festa, um banquete, e entregou. Olha, sacerdote ali, eu sou aquela mulher que orei com amargura de alma, e o Senhor atentou a minha oração, e o Senhor, profeta,
pediu para mim ir em paz e confiar que Deus ia dar. Eu orei, Deus ouviu a minha oração e Deus está aqui. E eu fiz uma promessa que a partir de agora ele seria do Senhor. Aleluia. Ele serviria ao Senhor. Ele viveria aqui, ele seria cuidado e zelado como um sacerdote. A história de Samuel foi uma história maravilhosa. Ele não foi só um sacerdote. Ele foi um homem digno. Ele guiou o povo de Israel. Ele foi o responsável a trazer os feitos, as obras, o poder de Deus novamente, o temor àquela geração que tinha perdido, as ações, os feitos, a história do Senhor, do poder, da libertação do povo do Egito. Todas as ações, foi Samuel quem trouxe novamente ao coração daquela geração que tinha perdido a aliança com Deus, tinha perdido o concerto com Deus. Ele foi um dos profetas mais obedientes e que agiu com o maior poder, operando sobre Deus a vida dele. Ele não foi só um sacerdote, ele não foi só o responsável em levar a ação de Deus novamente ao coração daqueles homens, ele também foi um grande e conceituado juiz que guiou o povo respeitado por reis. Aleluia. Samuel realmente foi o projeto que Deus tinha para levar novamente a aliança que ele tinha com o povo de Israel, para fazer novamente crescer a obediência e o temor ao coração daquele povo. E Ana não teve dúvidas em entregar o seu filho amado para o sacerdócio, porque Ana podia reavaliar a situação. Quando a bênção está na mão, geralmente as pessoas vêm para a igreja, Deus faz uma obra, Deus entra com milagre, Deus abençoa, as pessoas estão pedindo cura, Deus cura, a pessoa está pedindo porta de emprego, Deus dá porta de emprego, a pessoa está pedindo que o marido volte para casa, Deus faz o marido voltar, a pessoa está pedindo que os filhos se libertem das drogas, Deus liberta. Quando recebe a bênção, a pessoa vai embora, foge. Ana não podia pensar dessa forma. Ah, se o Senhor me deu meu Samuel, oh, meu Samuelzinho que lindo, ah, meu bebê lindo. Ah, não, agora que eu desmamei, eu vou quebrar esse voto com o Senhor. Como é que eu vou agora entregar para ele? Ele, aquele velho gordo, perdeu a aliança com o Senhor, já não tem mais nada do Senhor, perdeu o entendimento, perdeu a graça. Olha os filhos dele, dizem sacerdotes, mas vive na prostituição, vive no erro, vive na glutonaria. Não, vou lá entregar o meu filho para ser criado para aqueles 3 homens lá. Não, eu sou mais mãe, eu amo ele mais. Ela podia ter inventado tudo. Mas ela consagrou e entregou ele nas mãos do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Sabe o que acontece quando uma mulher é fiel? Sabe o que acontece quando o homem é fiel? Deus dá além do que se pede. Deus dá mais do que você pede. Você pede um, Deus dá mais. Você pede um, Deus abre as portas. Você pede uma bênção, Deus dá várias. Você pede um escape, Deus dá uma porta de acesso. O que Deus faz é sempre com excelência. Lembra quando Jesus estava ensinando os sacerdotes? E vocês que são pais e são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Deus do céu. A Bíblia fala que Ana não teve só Samuel, como ela pediu, mas teve mais 3 filhos e mais 2 filhas, fora Samuel, 6 filhos. Eita Deus! E a sua principal competidora, Penina, enfraqueceu o útero, envelheceu, a história dela mudou. A Diana não, ela se engrandeceu, porque Deus derramou glória sobre a vida dela. O nome do Senhor foi engrandecido na vida daquela mulher que perseverou no poder da oração e dedicou toda a glória, toda a honra e toda a devoção ao nome do Senhor. Ela exaltou o nome do Senhor de uma forma tremenda. Se nós pegarmos aqui a história de Eli, de Ófnis e Finéias, era um lar que nenhuma mãe queria que os filhos crescessem ali. Olha só, se pegarmos o capítulo 2, versículo 12, diz assim, ó: era porém os filhos de Eli, filhos de Belial. Eram os filhos de Eli, filhos de Belial, filhos desonrados, adúlteros, pecadores. Como você bota uma criança para ser criado por pessoas desse nível? Ele já não tinha mais nenhuma ação de Deus na vida dele. Ele estava ali para instruir. E quem ia se responsabilizar era o próprio Deus. Deus continua ouvindo as suas orações. Deus continua vendo o íntimo do teu coração.
Deus continua querendo saber aonde está a sua fé. A Bíblia fala que ela ficou tão alegre, tão contente, que ela dedicou cânticos de louvores ao nome do Senhor. Ela estava tão alegre, tão contente, que olha só como ela exalta o nome do Senhor. Capítulo 2, versículo 1 em diante, explica como o coração dela estava alegre. Ela exalta o nome do Senhor pela salvação. Ao versículo 2: não há santo como o Senhor, porque não há outro Deus fora de ti. O Senhor é a rocha, como nenhum outro Deus há. Olha só, não multiplique palavras do Altíssimo, a altivez que saiam do arco das vossas bocas, porque o Senhor é Deus de sabedoria, e por Ele são as obras pesadas na balança. A oração dela foi um desabafo por todas as afrontas da sua rival, por todas as suas afrontas e humilhações. A oração dela foi para glorificar o nome do Senhor. É Ele quem exalta, é Ele quem cuida, é Ele quem faz, é Ele quem abre mar, é quem realiza o impossível. O versículo 6 em diante mostra o quão grande era a fé daquela mulher. O Senhor é quem tira a vida e quem dá. O Senhor é quem desce a sepultura e faz subir. O Senhor é quem empobrece e quem enriquece. O Senhor é que abate, é que abaixa e que exalta. O Senhor é que levanta o pobre do pó. É o Senhor que dá, que desce ao esterco e exalta o necessitado, que faz sentar no lugar dos príncipes. É o Senhor que faz herdar o trono de glória. É o Senhor que são os alicerces da terra. É o Senhor, é o Senhor, é o Senhor. Toda ação sobrenatural, a vida do homem, o controle do homem, tudo está na história de Deus, no querer de Deus, nas mãos de Deus. Ela dedicou tudo que ela passou, todas as ações de glória da parte do Senhor, a honra do nome do Senhor. A fé daquela mulher estava realmente num Deus Todo-Poderoso, que não presenteou ela somente com um filho, mas com 6. E ela não exultou, ela não vacilou em entregar o filho, o voto, a promessa que ela fez. Foi por isso que Deus a honrou, foi por isso que Deus honrou Samuel. Irmãos, em nome de Jesus, insista na oração. Em nome de Jesus, insista no clamor. Em nome de Jesus, insista. A ação poderosa de Deus, os olhos poderosos de Deus, as mãos poderosas de Deus continuam ativas sobre a sua vida. Não ache que você está sozinha. Não ache que essa humilhação vai durar para sempre. Não ache que as percas vão durar para sempre. Confia no Deus Todo-Poderoso. Seja perseverante no clamor e na súplica. Deus vai honrar a sua fé em nome de Jesus. Aleluia. Ana teve uma história de sucesso. Teve o prazer de ser mãe. Levou alegria para o seu esposo, para ser pai. Foi bem visto aos olhos da sociedade. A sociedade israelita deve ter olhado para ela como uma ação de milagre, de poder da parte de Deus. O sacerdócio, a história dos juízes daquele reinado, daquele povo, todos devem ter tido a ação de fé daquela mulher para que Samuel se tornasse o homem que foi, o profeta que foi, o juiz que foi, o sacerdote que foi. A sua ação realmente vai levar benefícios à sua geração futura. Deus quer te honrar e honrar todos os seus. Em nome de Jesus, persista na fé, persista na oração, persista no clamor. Deus não te perdeu de vista. E eu profetizo a vitória sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Que a ação de graça do Senhor possa te alcançar. E que o nome do Senhor seja glorificado na tua história. Em nome de Jesus. Para a glória de Deus. Glória a Deus. Amém.